Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Deus. Nós vamos seguir conversando hoje no nosso estudo bíblico. Hoje vamos falar da semana 29, vamos começar essa semana, na verdade, começar falando da segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 1. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia e conversar comigo sobre essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, que é para você. Eu tenho certeza absoluta que essa palavra vai aquecer o seu coração e vai te dar propósito diante daquilo que o Senhor tem para você. O Deus de toda consolação é o Deus que conhecemos, é o Deus que veio na nossa direção, enviando o seu Filho para nos resgatar da relação que estava vazia. Tinha um vácuo na relação entre o homem e Deus. Jesus veio e resolveu esse problema. Ele é o Deus das nossas vidas, é o Deus que nos conforta, nos consola e que tem todo o interesse de que o nosso coração esteja completamente voltado para Ele. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 3, diz o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. Louvado seja a Deus pela sua viva e rica palavra. Paulo, nessa segunda carta, ele está escrevendo à igreja rebelde de Corinto. Na primeira carta, ele estava em Éfeso e ele escreve para essa carta, para essa igreja, doutrinando a igreja, que era uma igreja muito complexa no que diz respeito à cultura, no que diz respeito à intelectualidade, o interesse pelos discursos. Era uma cidade muito misturada em vários sentidos, né? A primeira carta ela é muito mais doutrinária. Ela orienta, ela normatiza, fala como que a igreja deveria se comportar. A segunda carta, Paulo, ele não foi aceito na sua volta a Corinto e ele resolveu se retirar por conta das oposições que estava encontrando lá e enviou uma carta. Essa carta que a gente tem registro aqui, aproximadamente 1 ano e meio depois da primeira carta que a gente já leu aqui antes, né? E essa segunda carta de Paulo a Corinto, a igreja de Corinto, aos coríntios, ela é uma defesa do amor que ele tem, do afeto que ele tem, e também uma defesa ao apostolado dele e sobre as coisas que já foram alicerçadas para que as pessoas se voltem para esse lugar que já receberam ensino. Porque ele estava encontrando bastante oposição nessa igreja. Paulo estava enfrentando bastante oposição nessa igreja. Nós estamos vivendo o ano profético da nossa igreja, que é sobre a unidade. As células estão conversando sobre isso sempre. Essa semana, de maneira muito especial, uma ênfase ainda maior no texto bíblico sobre o lugar da unidade. E viver igreja é viver
a essência do que Jesus deseja para cada um de nós. E Ele, como dono da igreja, deseja que nós vivamos um corpo só. Que nós, mesmo pensando diferente, tendo funções, opiniões diferentes, todos nós estejamos indo na mesma direção, seguindo a Cristo e cumprindo o desejo dele para cada um de nós. Então, nesse sentido, nós nos relacionamos com as pessoas assim como nos relacionamos com Deus. Da mesma maneira que nós nos relacionamos com Deus, amamos a Deus, devemos amar as pessoas. Daquilo que recebemos de Deus, nós partilhamos com os outros. Então, o que Paulo está mostrando aqui para nós, e diante da perseguição ou da oposição que ele estava encontrando naquela igreja, ele se retira para não ter mais problema. Ele escolhe se ausentar para que não haja conflitos ainda maiores e escreve essa carta. Ele começa o versículo 3 dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Ele reconhece quem é Deus, reconhece Jesus como o Filho de Deus e diz sobre Deus que é Deus de misericórdias e de toda a consolação. Quando ele fala isso sobre Deus, tudo bem que esse texto aqui é muito do Paulo falando sobre ele, mas a gente pode aprender tanto com isso aqui que ele está dizendo, e é dessas coisas que eu quero tirar lições para nós. Paulo, ele está dizendo que Deus é rico em misericórdia. Por causa disso, nós, com relação aos outros, precisamos ser ricos em misericórdia. As nossas relações serão cada vez mais relações que agradam o coração de Deus quando tivermos misericórdia uns com os outros. Assim como recebemos misericórdia de Deus, agimos com os outros também de maneira misericordiosa. Se nós agirmos assim, a unidade que Deus deseja que vivamos como corpo de Cristo, ela vai ser efetivada. Ela vai ser uma realidade para a minha igreja, para a sua igreja, para a sua realidade de grupo pequeno, para a minha realidade de grupo pequeno. Nós viveremos juntos, sendo misericordiosos uns com os outros. Só que Paulo não fala só da misericórdia, ele fala também do consolo. O Deus é o Deus de toda a consolação. Se Deus é o Deus de toda a consolação e recebemos dele todo o consolo que nós precisamos para a vida, assim como recebemos dele, devemos também consolar os outros. O texto vai falar um pouco mais sobre isso, mas eu quero dizer uma coisa para você importante. O Senhor Deus, Ele vê a sua dor. Ele está vendo o seu sofrimento. Ele está vendo aquilo que está te fazendo chorar. Essa dor que você não consegue nem explicar direito por que você chora. O Senhor Deus, Ele vê isso. Mas Ele não é um alguém que vive olhando para você apenas. Ele está olhando você e está pronto para consolar, desde que você o reconheça como este capaz de consolar diante do sofrimento e da dor que você está vivendo. Agora, você sim pode escolher viver toda a sua dor, todo o seu sofrimento isolado, sem Deus, sem ninguém, sozinho. Mas essa nunca será a melhor escolha. Sabendo que Deus é o Deus de toda a consolação, você se volta para Ele e fala: Senhor, me consola aqui. Enxuga a minha lágrima. Alivia a dor. Está muito pesado. Está muito difícil. Me ajuda. Eu preciso de você. Eu preciso da sua orientação. Eu preciso que você me ajude com saídas. Versículo 4. O Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações.
Não tem tribulação que o Senhor não console. Não tem vale ou montanha ou deserto ou ribeiro, não tem nada, nenhum lugar que o Senhor não esteja e que não esteja pronto para poder te ajudar. Não importa a luta, não importa o que você está vivendo, não importa, o Senhor está pronto para consolar você. Imagina um pai com um filho vendo o filho chorar. O que um pai faz quando vê um filho chorar? Ele se aproxima, abraça, oferece um lenço, ou a própria camisa, ou com a mão mesmo, limpa os olhos do filho, para ver o filho sorrir de novo. Qualquer pai faz isso. Qualquer mãe faz isso. E olha que nós somos imperfeitos. Deus é perfeito e Ele tem interesse. Ele gosta, Ele tem alegria em consolar-nos diante das tribulações da vida. A minha pergunta para você é: quais são as suas tribulações? Quais são as suas lutas? O que você está vivendo de triste, de grave, que está sendo muito doloroso para você? Você sabe o que é? Então, respondendo essa pergunta, eu tenho outras duas perguntas. Você está entregando esse lugar para o Senhor? Tem conversado com Ele ou você está tentando viver as suas tribulações e as suas dores sozinho? Tentando encontrar respostas com os terapeutas apenas? Gente, eu vou te falar um negócio. Terapia é muito bom. Ajuda demais. Mas a terapia associada a Deus, ou melhor, Deus com todos os outros recursos que Ele pode usar, inclusive a terapia para te ajudar, é muito melhor. É muito mais efetivo. Conte com o Senhor primeiro. E conte com todo o resto em seguida. Mas vá aos pés do Senhor. Fale com Ele daquilo que está doendo. Não fica sozinho. O Senhor tem consolo para suas lágrimas. O Senhor, Ele tem aquele impulso para o dia de amanhã para você viver. Ele tem, está disponível para você. Não escolha o caminho do isolamento. Porque o Senhor, Deus, nos consola de todas as tribulações para que tenha objetivo. Não é só para a gente ficar curtindo a vida. Para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Veja bem, diante da dor, contamos com Deus. E porque contamos com Deus, encontramos nele favor. E Ele nos consola. Quando somos consolados por Deus, à medida que somos consolados, quando encontramos um outro alguém, um outro irmão, alguém que está passando por alguma tribulação, nós somos instrumentos nas mãos de Deus para nos aproximar dessa pessoa, desse irmão, desse amigo, e sermos Deus para ele, sermos Jesus para esse outro irmão. Consolando com a consolação que recebemos. Consolando através de um coração misericordioso que recebemos. Que recebemos misericórdia. Porque recebemos misericórdia, temos misericórdia para dar. Então, se recebemos misericórdia, damos misericórdia. Se fomos consolados, somos consolados para consolar aqueles que estão passando por tribulações. Nós não somos aqueles que, quando passa a tribulação, a gente se esquece do que viveu. Não, a gente se lembra da dor, do sofrimento que nós vivemos. E a partir disso, a gente olha para trás e fala: Senhor, obrigado. Obrigado por tudo que eu passei. Obrigado pela sua mão me conduzindo, me consolando e me confortando. Agora, Senhor Deus, me dá a oportunidade de derramar sobre os outros aquilo que o Senhor tem derramado sobre a minha vida. Versículo 5. Assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós
também por meio de Cristo, transborda a nossa consolação. Os sofrimentos nos fazem viver em dependência daquele que nos dá saída para a dor. Assim como o sofrimento de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo, transborda a nossa consolação. O sofrimento acontece, mas com Cristo no meio, somos consolados em meio, durante o sofrimento. O sofrimento, ele vai acontecer. A tribulação vai acontecer. A dor, o vento forte vai nos abater. Só que nós estamos em Cristo. E com Cristo, a consolação acontece. A pior escolha é passar pelos sofrimentos sem Cristo. A melhor escolha é viver com Ele, tanto na dor quanto na bonança. Afinal de contas, Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Senhor. Por isso que eu desafio você a não ficar sozinho, a escolher andar com Deus em todo o tempo, tanto na alegria quanto no sofrimento, na bonança ou na tribulação, nos ventos fortes. Conte com a presença dEle por causa da sua amizade com Ele, por causa da sua relação com Ele. Viva com Ele sempre. Você verá que a sua vida será ainda melhor. Ainda melhor. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Olha o que Paulo fala, que coisa linda. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. As marcas que ele carregava é para o bem dos outros. Irmãos, tudo que carregamos, seja de bom, ou sejam marcas difíceis de sofrimento, é para abençoar os outros. Percebe que o reino de Deus não é sobre nós, é sobre o quanto que nós fazemos para os outros, o quanto que nós servimos os outros, porque afinal, o nosso Deus enviou o seu Filho, que é Ele mesmo, encarnado por amor a nós. Ele se tornou homem de dores. Ele viveu literalmente na nossa pele para nos amar, para nos salvar. Até o preço da cruz, da morte. Ele deu tudo, deu de si. O texto continua: se somos consolados, é para a consolação de vocês. Esse ciclo continua, não para, não pode parar em nós. Se recebemos graça, damos graça. Se recebemos de graça, devolvemos de graça para os outros. Se recebemos amor, damos amor. Porque do que recebemos do céu, meus irmãos, nós precisamos partilhar com os da terra. Essa é a dinâmica do reino de Deus. Não para em nós a bênção. Senão seremos como o mar morto. Recebemos, 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 não escoamos da água, porque não escoamos, não tem vida em nós. Como não derramamos sobre outros, não há vida em nós. Não há peixes, não há nada, como o mar morto. Mas se à medida que vamos recebendo, vamos derramando sobre os outros, aí a gente entendeu a dinâmica do reino. Que não é sobre parar em nós, é sobre propagar daquilo que recebemos, derramar daquilo que recebemos. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportar os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. Ou seja, volta de novo para o sofrimento, para sermos consolados, e consolados derramamos consolação e misericórdia sobre os outros. Para quê? Para nos possibilitar sofrer de novo as tribulações. E quando somos atribulados e passamos pelas tribulações,
recebemos misericórdia e consolação de Deus. E recebendo misericórdia, derramamos sobre os outros. Para quê? Para nos preparar para o próximo sofrimento e tribulação. E não para, até que Ele venha. Até que Jesus volte. E quando Ele voltar, receberemos um corpo glorificado, não mais apegado à carne, não mais apegado aos desejos desse mundo, mas agora um corpo diferente, no qual vai glorificar completamente o Senhor, não vai ter mais raiva, não vai ter mais ódio, não vai ter ciúme, não vai ter mais nada, nada do pecado, porque seremos como o Senhor. E sendo como o Senhor, celebraremos, festejaremos, e diremos: Santo, Santo, Santo é o Senhor Jesus. Toda a terra declare, todo ser declare que Ele é Deus. Maranata. Desejamos agora, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Pula comigo para o capítulo 2 de 2 Coríntios, versículos 14 e 15. Que diz assim: mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão padecendo. O que recebemos de Deus, misericórdia, consolo, diante de tudo, de todo sofrimento e tribulação. Sabemos que no final o Senhor tem para nós um lugar de caminho em vitória, mesmo que a tribulação e o sofrimento estejam ali. O caminhar do crente, mesmo com circunstâncias difíceis, é um caminhar de vitória. Então, sempre nos conduz no trilho, sempre a estrada é uma estrada de vitória em Cristo. E agora que sabemos dessa condução em vitória, por nosso intermédio, através de nós, exala em todo lugar a fragrância e o conhecimento de Cristo. Agimos em vitória, vivemos em vitória, somos conduzidos em vitória, mesmo diante do sofrimento, porque somos consolados. Isso faz com que todos saibam quem é Jesus. Você está entendendo? A consciência e viver em paz, contando com a amizade de Deus, contando com o relacionamento com o nosso Salvador Jesus Cristo, através do Santo Espírito, faz com que nós vivamos em todos os lugares, exalando a fragrância do conhecimento de Jesus Cristo. A maneira como lidamos diante das tribulações mostra Jesus para o mundo. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. A nossa postura diante da dor mostra Jesus. Mostra quem somos e mostrando quem somos, revelamos o Cristo. Como que você está agindo diante das tribulações? No sofrimento que você está vivendo. Você já me respondeu se você está buscando viver sozinho ou com o Senhor. Se é com o Senhor, continue. Não pare, insista. Saiba que tudo isso te prepara para viver num ciclo. E nesse ciclo, tudo o que você vive glorifica o Senhor. E glorificando o Senhor, a maneira como você se posiciona diante da tribulação, revela Jesus para o mundo.
Revela Jesus para as pessoas que estão desesperadas nos sofrimentos delas, nas tribulações delas. E elas vão te perguntar: como é que você lida com isso? E a sua resposta pode ser muito simples, dizendo: eu não sei se eu lido. Eu confio que Deus está comigo. Está doendo. É muito difícil. Mas o Senhor está comigo, Ele me fortalece. O Senhor de toda a consolação é o Deus que cuida de você. É o Deus que te ama. Que tem colo para te dar. Talvez você não saia imediatamente do sofrimento. Mas eu garanto uma coisa para você. A companhia dEle, nesse lugar da tribulação, é tudo o que a gente precisa. Porque o nome dEle é glorificado. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te proteja e te guarde. Que o Senhor te livre dessa dor. Que o Senhor livre você do mal. Que Ele te proteja debaixo das suas asas. Que você receba do favor, da misericórdia e do consolo de Deus sobre a sua vida, para que todos conheçam Jesus através de você. Essa é a minha oração no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Tchau.